As novas pesquisas aí, Ibope, né, apontam para um segundo turno entre Fernando Haddad e Bolsonaro. Nessa nova pesquisa, Bolsonaro aparece com 28 pontos, né, a mesma pontuação que ele estava na última, enquanto Haddad subiu de 19 para 22, né, subiu 3 pontos em relação à última pesquisa Ibope. Ciro permanece com seus 11 pontos que estava nas duas últimas pesquisas Ibope. Então aí no Ibope aponta para um cenário onde o segundo turno parece bem definido, já entre Haddad, que aparece com o dobro de pontos agora do Ciro, e que é o único candidato que cresceu, que vem crescendo desde as primeiras pesquisas realizadas pelo Ibope, né, já com Haddad como candidato. Como eu disse, isso não me surpreende, já era esperado, né, foi o que eu disse desde o começo, quando Haddad, antes mesmo do Haddad ser lançado oficialmente como candidato, que a partir do momento em que ele fosse lançado como candidato e que houvesse o claro apoio de Lula a ele, a partir do momento que as pessoas percebessem que Haddad era o candidato de Lula, Haddad iria crescer, né? Crescer a ponto de se garantir no segundo turno. Isso é uma coisa que eu acho evidente. Portanto, esse segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad era o segundo turno mais esperado, digamos assim. Era o que a expectativa maior que existia era entre esse cenário mesmo, onde por um lado vai o petista Fernando Haddad, apoiado por Lula, a figura central da política brasileira, e por outro o antagonista desse projeto petista, que é o Bolsonaro, que é justamente aquele cara que se coloca como antipetista. Foi isso que eu acredito que tenha sido a característica dele que o garante agora nesse segundo turno, né? É muito difícil pensar agora que um desses dois possa não ir para o segundo turno. Eu acho que é uma coisa quase que impensável. Bolsonaro, por um lado, foi o primeiro candidato assim, a se declarar, foi a primeira figura a se declarar, a aparecer como candidato à presidência já há muito tempo, cerca de há pelo menos 2 anos, principalmente na época do impeachment. Bolsonaro ganhou uma repercussão muito grande no país, e principalmente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook principalmente, e ganhou uma série de fãs, né? Não só fãs, mas fanáticos mesmo. Ele é preferência dos evangélicos mais fervorosos, ele é preferência das pessoas que são a favor do armamento, né, do armamentismo, do porte de arma, né? Então essa controversa figura da política brasileira, chamada Bolsonaro, que representa esses extremos, todos esses extremos da direita, que fez uma aliança aí com um neoliberal, agora chamado Paulo Guedes, né, que é o extremo do liberal e no campo econômico, e Bolsonaro é o extremo no campo conservador, né, no campo moral, consegue captar uma grande parte do eleitorado da direita, tanto conservadora quanto liberal, né? Em contrapartida, né, Bolsonaro tem uma imagem manchada por conta dos ataques homofóbicos, os ataques também às mulheres, aos negros, aos povos indígenas, aos povos bolivianos, né? Os venezuelanos, aliás, que estão vindo para o Brasil.
E recentemente, essas campanhas anti-Bolsonaro têm crescido assustadoramente, assim como tem crescido a campanha de Fernando Haddad. Foi criado um grupo no Facebook, né, das mulheres contra Bolsonaro, um grupo que em pouco tempo foi ganhando aí mais de 2 milhões de curtidas, né, de seguidoras. E que os hackers aí dos leitores de Bolsonaro, que são hackers, fizeram aí uma perseguição a esse grupo, né? Conseguiram hackear esse grupo, mas não conseguiram calar essas pessoas, né? Esse movimento foi ganhando uma proporção maior e agora é chamado Ele Não, né? Que é um movimento também composto principalmente por mulheres, né? E marcou manifestações aí por todo o país e vem ganhando adeptos, né? Até em outros países, de pessoas famosas que têm se declarado contrária a Bolsonaro. No Brasil temos um exemplo aí que ficou marcado da Anitta, né, por exemplo, entre vários outros artistas que vêm se declarando aí anti-Bolsonaro. A cada dia vemos vários se pronunciando e desafiando seus colegas a fazer a mesma coisa. Isso parece ter surtido efeito, porque já nessa pesquisa Ibope mostra que o que já era grande a rejeição de Bolsonaro, que era uma rejeição de 42%, passou para 46%. Quer dizer, quase metade da população brasileira rejeita o candidato Bolsonaro. Em consequência, votará, provavelmente, pelo menos um grande percentual, votará no candidato que for contra o Bolsonaro para segundo turno. Então, o resultado disso é que agora Haddad, assim como Ciro antes já vencia Bolsonaro com uma certa folga, Haddad agora começa a vencer também Bolsonaro com uma certa folga, pois aparece com 53% enquanto Bolsonaro está com 47%, né? Antes os dois apareciam empatados, agora Haddad aparece na frente, né? Com essa vantagem aí de 6 pontos, né? E seguindo essa tendência, né, de crescimento do Haddad e de crescimento também a rejeição do Bolsonaro, espera-se que Fernando Haddad ganhe com uma certa folguinha dele. Então este é o cenário e essas são as perspectivas que eu faço a respeito dos rumos que a eleição vai tomar. Um outro detalhe, é claro, muito importante, que eu não diria nem que é um detalhe, é um fator muito importante, é claro que é o apoio dos outros candidatos, das alianças que vão ser feitas no segundo turno. Tudo, né, pela posição dos candidatos vem apresentando, é que pelo menos Marina Silva e Ciro Gomes apoiem o candidato Fernando Haddad. Em relação ao Geraldo Alckmin, é um pouco incógnita, na minha opinião, porque ao mesmo tempo que ele é completamente antipetista, ele tem feito uma propaganda muito forte contra o Bolsonaro, né? Muito forte mesmo, até mais forte do que contra o PT. Pelo menos de início ele já começou muito forte contra o Bolsonaro e vem mantendo essa postura contra o Bolsonaro. Então, eu não sei bem se ele vai apoiar Bolsonaro ou não, mas enfim, eu não acho que isso aconteça, mas é uma incógnita, talvez seja um ponto que a gente tenha que esperar um pouco para poder saber, né? Mas acredito que, como grande parte do eleitorado de Marina Silva e de Ciro Gomes, vote no Fernando Haddad no segundo turno. Caso o Fernando Haddad, se tudo se confirmar, como vem se apresentando, vá para o segundo turno com o candidato Bolsonaro. Então, a minha expectativa é que sim, que o candidato Fernando Haddad e Bolsonaro
chegue no segundo turno e que Fernando Haddad ganhe de Bolsonaro com uma certa folga. Eu não acredito que Bolsonaro tenha uma grande chance contra Haddad. Acho que Haddad vai ganhar com uma folga de pelo menos 5 pontos percentuais. Então é essa a expectativa que eu tenho, essa é a avaliação que eu faço do cenário. E até breve, quando aparecerem aí novas pesquisas, eu vou trazer aqui uma nova avaliação. Então, obrigado a todos que acompanham o canal. Qualquer crítica, comentário, sugestão, pode comentar aí, que será por mim vista aí. Quem sabe aí eu faço um vídeo falando sobre esses questionamentos que vocês apresentarem. Obrigado a todos. Até mais. As novas pesquisas